E aqui estamos de volta a Negócios de Sucesso e tomando um cafezinho aqui, que é número 1, né, Jovassi? Com o doutor Jovassi, ele é advogado criminalista, ele vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre estas lições que a Lava Jato tem nos dado diariamente, né, doutor? É isso aí. A Lava Jato veio, o nome não poderia ser mais apropriado, veio lavando tudo, e a jato, digamos assim, e muita coisa tem mudado no Brasil. Agora, quando nós chegamos a este ponto de insatisfação, de tristeza e de quase descrédito em relação ao Brasil, aos políticos e aos empresários, o que nós devemos fazer? Sentar e chorar? Também, mas nós podemos aprender e não fazer de novo. Então, a pergunta é, o que se aprendeu com a Lava Jato e o que nós podemos fazer para evitar estas armadilhas enquanto pequeno, grande ou médio empresário? Wesley, passou a se falar muito em governança corporativa. É um termo que era muito comum em grandes empresas, mas isso se popularizou. E não só uma governança no papel, mas uma governança efetivamente aplicada. O que quer dizer o seguinte, é necessário que o empresário ele tenha controle dos seus processos, dos seus fluxos de trabalho e que efetivamente ele conheça do seu negócio. Ele tenha controle do seu negócio e dos riscos que esse negócio pode gerar. Então você acha que aquela máxima que eles de vez em quando soltam na mídia, eu não sabia, eu não estava a par do assunto, isso pode ter um fundo de verdade também? Nem sempre eles sabem e a coisa acontece porque não sabem? Existe. A gente tem uma experiência muito grande aqui no Espírito Santo com empresas familiares. Empresas familiares são, muitas das vezes, aquelas que começaram em gerações muito antigas e que foram perpetuando modos de fazer o negócio. E que nem sempre essa forma de fazer o negócio era uma forma efetivamente profissional. O negócio dava certo e as pessoas iam conduzindo o negócio como sempre foi feito. É importante que agora haja um conhecimento mais profundo sobre a questão jurídica, a questão contábil, tributária, a questão de tecnologia da informação, de segurança da informação. Portanto, hoje nós temos elementos do qual o empresário tem que ter controle e que empresários de anos atrás ou de gerações anteriores não necessitavam disso. Mas que elementos? Novas leis, por exemplo? Novas leis, uma fiscalização muito mais efetiva. Então, hoje, com a virtualização da fiscalização, ela consegue chegar onde ela não chegava anteriormente. Então, o empresário ele tem que estar ciente que ele está sendo observado. Ok, agora eu gostaria que você olhasse para a nossa câmera e dissesse, aqui está em casa, quais são os erros mais frequentes, as armadilhas mais comuns para o empresário? Não conhecer dos riscos do negócio, ou seja, nós temos riscos contábeis, riscos tributários, riscos criminais, riscos cíveis, ambientais. É importante que o empresário, quando ele se dedique a iniciar uma empreitada, uma empresa, que ele tenha a ciência de cada um desses riscos. Se ele não souber dos riscos, provavelmente ele é uma presa fácil para o cometimento de infrações em cada um desses campos. Mais do que isso, ele tem que também dar atenção a questões relativas à integridade, à ética. Hoje se fala muito de ética, Wesley. Exatamente o que eu ia perguntar. O jeitinho brasileiro, ele finalmente está caindo de moda, até se tornando perigoso? É perigoso, ele hoje está bem mais evidente que é. Eu não acho que seja uma caída de moda, porque isso é uma construção de cultura. Nunca deveria ter entrado na moda, né? Não deveria ter entrado e a gente precisa trabalhar para que isso mude. Não só para que nós tenhamos relações mais transparentes, o que é fundamental para o ambiente de negócio, mas para que a gente possa construir uma sociedade que efetivamente confie naquilo que cada uma das pessoas fazem. E quando nós encontramos do lado de lá, por exemplo, obras públicas, né? Dizendo o seguinte, se você não pagar para a gente por fora, se não fizer aqui um acerto, você não vai conseguir esta obra que nós daremos ao seu concorrente. Porque muitas vezes também me parece que há uma peer pressure, como diria o americano, né? Para você cair em tentação e fazer aquela realização errada. Isso é um grande problema, porque você cria um parâmetro negativo de concorrência. Isso viola as regras de boa integridade dos negócios. Isso prejudica não só o setor privado, mas, sobretudo, o setor público e a população. Porque, em última instância, quem são destinatários dos serviços públicos é a população. Ou seja, são as pessoas que estão nos assistindo. No momento em que a gente cria dificuldades, em que se criam dificuldades, obviamente nós vamos ter serviços públicos de pior qualidade. Porque aquele valor que seria destinado para a realização da obra, para a qualidade da obra, muitas vezes ele tem um destino diverso, que inclusive não é nem previsto em lei. E por falar em previsões da lei, a delação premiada e as leis de leniência, você não acha que isso também pode causar um certo incentivo à má prática? Digamos assim, se acontecer alguma coisa, eu entro na delação premiada, ou entro nessa questão de leniência aí, e a coisa não fica tão brava como deveria ficar. Wesley, eu penso que, primeiro, nós temos que saber usar esses meios de prova que nós importamos de outros países. Essas formas de obtenção de prova foram importadas dos Estados Unidos e têm dado muito certo lá.
É claro que a gente não pode dar valor exagerado a essas provas, mas a gente também tem que saber usar no momento em que, se for feita uma má prática, e essa pessoa que pratica uma má prática, um empresário, uma pessoa física que pratica uma má prática, quiser delatar, quiser confessar, ela terá benefício. Eu não vejo como um estímulo à delinquência, senão que esse reconhecimento ele pode ter um viés de exposição pública negativa para a própria pessoa e para a própria empresa, haja visto o que está acontecendo com a Odebrecht, com grandes empreiteiras, que tem o seu nome bastante questionável. No mundo, né? No mundo. E é importante para as pessoas que estão nos assistindo, tudo isso que nós estamos falando não se destina apenas a grandes empresas e a grandes empresários, mas senão que ao pequeno empresário. Porque quando a gente fala de empresa, a gente está falando de reputação, Wesley. E quando a gente fala de reputação, a gente fala de marca, de nome de mercado. É fundamental que quando nós tenhamos a intenção de constituir uma empresa, que a gente zele pelo nome, porque o maior valor da empresa está efetivamente no nome. E ter relações éticas íntegras é um reforço positivo na marca. E não ter essas relações, obviamente, um reforço negativo, e muitas das vezes é a razão pela qual as empresas acabam entrando num processo de degradação. Eu acho que, ultimamente, né, do jeito que a coisa anda, as empresas deveriam até criar aquele ministério, não sei, aquele departamento interno chamado Como Evitar Cair em Tentação, não é isso? Porque eu acho que o Brasil está precisando dessa limpeza geral. Nós, através do seu depoimento agora, a gente está vendo que existem maneiras de nós cairmos fora dessa conversa que é, infelizmente, muito triste. E eu quero voltar a conversar com o senhor, não só sobre isso, mas muito mais, por exemplo, abuso de autoridade. É um assunto bom, né? Quente, né? Não, é um assunto polêmico. A gente vai precisar de um programa para discutir isso. Eu gosto de polêmica. Acho que aprendi com a Luciana Gimenez. Eu gostar de polêmica. Ok. Muito obrigado mais uma vez, tá? Agradeço você. Um abraço a todos. Ok, só terminando, nós estamos no escritório aqui. Pode falar. O escritório Peter Filho, Sodré e Rebouças Advogados. Estamos situados na Enseada do Suá, em Vitória, numa área privilegiada. Nós temos atendimento tanto no estado do Espírito Santo como em vários outros estados. O nosso foco é o direito criminal, crimes empresariais, compliance, que é exatamente essa política de integridade para que a gente possa instruir o empresário de como fazer e fazer bem feito, fazer de forma correta. Ok. E eu aprendi mais sobre eles lendo a minha coluna Wesley Sattler. Pois é, foi lá que eu descobri essa história do compliance e resolvi conversar com você, tá bom? Paradinha e eu volto já já.